Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro, desta vez com aula de Sociologia, ok? Bom, então, nossos amigos aí de primeiro ano, nós conversamos da última vez a respeito das ciências sociais, né? Então, antropologia, sociologia, ciências políticas, e eu estou acrescentando mais uma que é a economia. Também faz parte de todo esse contexto, embora alguns autores eles não mencionem, entendeu? Então a gente vai dar uma revisitada nessas quatro ciências que contribuem, na verdade, para as ciências sociais, tá? A antropologia, a sociologia, a ciência política e a economia. Como vocês bem observam, nós colocamos aqui para a gente observar a antropologia, a sociologia, ciências políticas e a economia, ok? Então, apenas repetindo, para a gente absorver bem isso aí: antropologia, sociologia, ciências políticas e a economia. Então veja, quando tratamos da primeira, da antropologia, nós estamos tratando de uma ciência de uma ciência que trata o ser humano nas suas diferentes formas de viver, nas suas diferentes maneiras de se comportar, nas suas diferentes maneiras de vivência, de se interrelacionar. Então, é essa a antropologia. Temos alguns exemplos de situações em que essa ciência trata. Se não vejamos o modo de alimentação dos nativos brasileiros, dos índios brasileiros, do Mato Grosso, da região norte, aqui de Águas Belas, por exemplo, daqui de Pernambuco. Então a antropologia vai mergulhar nesse conteúdo, a antropologia vai mergulhar neste campo, e aí é que ela vai ser bastante útil para esse dia a dia, para esmiuçar, para observar bem o que é que este ser humano, dentro desse modelo de sociedade, o que é que ele faz. Tá? Então a antropologia ela vai verificar bem de perto esta situação. Uma outra bem conhecida nossa, a sociologia. A sociologia trata de entender os fenômenos sociais, as situações que aparecem dentro desse campo social. Esses fenômenos sociais, como é que a sociologia se estrutura? Como é que as instituições funcionam? Por exemplo, qual a relação que o ser humano tem com as religiões? As religiões de cultura afro, de matrizes africanas. Como é que o ser humano se comporta? Como é que o ser humano se relaciona com essa instituição? Como é que o ser humano se relaciona com a instituição da Igreja Católica? Como é que o ser humano se relaciona com as instituições presbiterianas? Isso eu estou tratando apenas do campo religioso, mas a sociologia vai tratar de outras situações também. A sociologia pode pegar muito bem um campo que é bastante amplo, se não vejamos um exemplo, por que as mulheres sofrem tanta violência, o chamado feminicídio. Por que é que existem violências entre torcidas organizadas? São dois campos férteis, são dois fenômenos a serem pensados. A sociologia trata também com os fatos sociais. Trata também como é que estes fatos sociais ocorrem. Porque eles estão sempre dentro de situações, porque o que é que o ser humano faz dentro deste campo? Entende? Então, a sociologia, como a sociedade se estrutura dentro desse campo. Então, lembrando, a sociologia vai pensar o como isto ocorre.
Diferente da filosofia. A filosofia vai em busca dos porquês. A sociologia vai em busca de como isso ocorre. Entende? Então, lá mais adiante, vai ser necessário que vocês procurem alguns conceitos, mecanismos que a sociologia faz uso, como estatística, por exemplo, para adequar as suas pesquisas. O campo de estatística é bastante rico, nesse sentido, que vai servir de orientação para a sociologia. Certo, amigos? Certo, amigas? Então, temos aí também as ciências políticas. As ciências políticas que muitas pessoas, infelizmente, não gostam. Quando se fala de política, as pessoas têm ojeriza, se afastam. Claro, porque alguns atores da ciência política, alguns atores da política oficial, ou melhor dizendo, da política que se manifesta em forma de poder, através de partidos políticos, através das instituições como o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, ou seja, são lugares onde a política oficial ela se estabelece, onde há ali uma relação bastante forte da legislação, bastante forte de poder, há uma relação bastante íntima de poder. E lembre que a partir dali, são naquelas casas, naqueles ambientes, naqueles lugares, em que o seu voto, o meu voto, é que fez com que aquelas pessoas participassem daquele campo político. Certo, amigos? Então, não podemos esquecer disso. As ciências políticas vão tratar de estudar esse modelo de fenômeno, que nós estamos inseridos neles. Não podemos esquecer disso, tá? Essas são as ciências políticas. Quais são esses atores políticos? Será que são apenas os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores? Será que são apenas eles os atores políticos? Não. Os atores políticos são todos nós, porque somos nós que colocamos essas pessoas lá nesses locais, tá? Então, nós colocamos essas pessoas lá, nós também fazemos parte desse cenário político. Nós estamos dentro desse ambiente, meus amigos e minhas amigas. E a última, que eu fiz questão de colocar aqui, até porque nem todos os autores mencionam a economia como fazendo parte desse conjunto de elementos das chamadas ciências sociais, que é a economia. A economia está presente em nosso dia a dia, se você observar. Todas as vezes que você comprar uma caneta apenas, você está pagando imposto. Está aí a economia. Todas as vezes que você sai de casa e vai ao cinema, compra lá teu ingresso, seja no cartão ou seja em espécie, você está trabalhando com a economia, você está tratando com a economia. Portanto, a economia faz parte do nosso dia a dia. Desde a mensalidade do automóvel, passando pelo quilo do feijão, pelo pão que você come à sua mesa, nós estamos tratando com economia, tá? Então é preciso pensar, é preciso entender que esse mecanismo também faz parte da sua vida, entendeu? E veja, são as relações financeiras entre as pessoas. É preciso entender bastante isso daí. Desde o momento que existe a compra e venda, ou até uma simples troca, você vai estar estabelecendo a economia. Então, para reforçar tudo isso que você está observando nesse exato momento, você vai ler ali nas páginas 16 e 17 do nosso livro, certo? Ali a gente vai avançar, a gente vai além
desse campo dessas 4 ciências sociais. Então você vai ler a 16 e a 17 porque nós vamos começar a pensar, começar a tratar de alguns conceitos mais lógicos dentro da sociologia. A gente vai começar a ver daqui para frente nossos amigos. Eu vou começar a falar novamente dos nossos amigos: Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Vamos falar também de Platão, vamos falar de Sócrates, dos nossos amigos que estão presentes dentro do campo sociológico. Então, um beijo grande para vocês e até o próximo encontro.